Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estratégia fascinante, quase de espionagem que uma classe super importante de antibióticos usa para combater infecções. É sobre como desligar uma fábrica microscópica que a gente nem consegue enxergar. Pois é, essa pergunta parece coisa de filme, mas é exatamente o desafio que cientistas enfrentaram para criar alguns dos nossos medicamentos mais eficazes. Para entender a resposta, a gente precisa primeiro espiar o alvo bem de perto. Pensa assim, cada bactéria é uma pequena fábrica super eficiente que produz tudo o que precisa para sobreviver e se multiplicar. Então, para sabotar essa operação, primeiro a gente precisa entender como essa fábrica funciona por dentro. E tudo, absolutamente tudo começa aqui, com a planta baixa. O DNA da bactéria, o cromossomo, guarda todas as instruções, todo o segredo da sua sobrevivência. Só que essa planta baixa não sai da sala do cofre. Em vez disso, as instruções são copiadas para uma molécula mensageira, o famoso RNA mensageiro, que vai levar as ordens adiante. E para onde esse mensageiro vai? Ele vai direto para o coração da operação, para o chão de fábrica. É lá que fica a máquina mais importante de todas, uma estrutura super complexa chamada ribossomo. O ribossomo é a peça-chave. É ele que lê as instruções do RNA e monta as proteínas, que são os tijolos e as ferramentas da bactéria. Sem o ribossomo funcionando, nada acontece. A bactéria simplesmente não consegue viver. E aqui está a sacada. A estratégia de todos os antibióticos que a gente vai ver hoje é exatamente essa. Encontrar uma forma de emperrar essa linha de produção de proteínas. Se a fábrica para, a bactéria para. Simples assim. Ok. Então, como essa sabotagem acontece na prática? Bom, o ribossomo não é uma peça só. Ele tem duas partes, uma maior e uma menor. O nosso primeiro grupo de sabotadores foca justamente na parte maior, a chamada subunidade 50S. Os primeiros da lista são os macrolídeos. Dá para ver aqui a estrutura química complexa deles. Eles agem como se jogassem uma chave inglesa nas engrenagens da fábrica, sabe? Eles se ligam bem na subunidade 50S e simplesmente bloqueiam a linha de montagem. Em seguida, temos as lincosamidas. A aparência química delas é diferente, mas a missão é exatamente a mesma: achar a subunidade 50S e desligar a máquina. É outro agente focado no mesmo ponto vital. E para fechar esse time de elite, temos os anfenicóis. O mais curioso sobre eles é que não só travam a máquina 50S, como fazem isso atacando exatamente o mesmo local que os macrolídeos. E a equipe não para por aí. Outros dois grupos importantes, as pleuromutilinas e as estreptograminas, também se juntam à festa. Cada um com sua forma de se ligar na subunidade 50S e parar a produção de proteínas. Tá, mas e se não der para atacar a parte grande da máquina? Bom, aí entra em cena um outro tipo de especialista, um que usa uma tática completamente diferente, mirando na outra metade do ribossomo. E é aqui que as tetraciclinas brilham. Elas ignoram a subunidade 50S e vão direto na menor, a 30S. E a estratégia delas é genial. Em vez de travar a máquina, elas bagunçam a leitura da planta baixa. É como se elas fizessem o ribossomo ler as instruções do RNA mensageiro todo errado. Tudo bem, essa guerra microscópica é fascinante, mas como isso se traduz para o mundo real, para o tratamento de animais? Vamos ver as aplicações práticas. Um dos pontos mais importantes aqui é que não existe receita de bolo. A dosagem varia, e muito, de uma espécie para outra. Olha só esse exemplo de um macrolídeo. A diferença de dosagem entre um cão e um cavalo é gigantesca. Isso nos leva a um ponto crítico. Apesar de serem ferramentas poderosíssimas, esses medicamentos são uma faca de dois gumes. Usados de forma errada, eles podem ser muito perigosos. Um exemplo que deixa isso bem claro é o das lincosamidas. O que é geralmente seguro para cães e gatos com no máximo algum efeito colateral leve, pode ser simplesmente fatal para cavalos, coelhos ou hamsters. É uma diferença brutal. Os riscos podem ser tão sérios que alguns medicamentos como o cloranfenicol são totalmente proibidos em animais de produção. O motivo? O risco de causar uma doença grave, anemia plástica, em humanos que consomem esses produtos. Então, no fim das contas, seja um macrolídeo, uma lincosamida ou uma tetraciclina, todos eles, apesar de diferentes, compartilham uma única e elegante estratégia: encontrar o ribossomo e desligar a fábrica de proteínas da bactéria.